pressão dentro do que a gente considera normal. E o que é o normal da pressão arterial? É quando a pressão na artéria ela não é grande a ponto de causar dano na artéria e nem pequena a ponto de não gerar perfusão do tecido, né? Então a artéria serve para gerar perfusão tissular. Então, quando a artéria ela não é muito grande, que não gere dano na parede do vaso sanguíneo, mas ela é suficiente para gerar uma boa perfusão e a pressão normal. E o corpo ele tem várias formas de manter a pressão arterial dentro daquilo que a gente considera normal, tá? Quais são essas formas? Existem algumas delas, só que as duas principais, as duas armas, né, os dois mecanismos mais fortes que a gente tem para regular a pressão arterial é o mecanismo neural, tá? Botei aqui uma imagem neural e o mecanismo hormonal, que é esse aqui, tá? Qual é a diferença? Neuro, ele trabalha com reflexo. Então, a resposta neural é uma resposta muito rápida, instantânea. E o mecanismo hormonal, ele trabalha com o hormônio. Então, a resposta hormonal ela é lenta, tá? Como assim? Imagine o seguinte cenário, que você teve uma queda da pressão arterial. Então, a queda da pressão arterial brusca, ela é mais grave do que o aumento brusco da pressão arterial. Como assim? Imagina o cenário. Tua pressão normal é 120 por 80. E aí a tua pressão aumentou para 200 por 100. Isso aqui é grave, tá? Mas pior do que ela aumentar para 200 por 100 é ela cair para 50 por 30, por exemplo. Ambos podem matar e ambos são prejudiciais. Mas esse cenário de uma queda brusca da pressão arterial, ele tende a ser mais letal do que um aumento da pressão arterial, tá? E aí o corpo ele tem vários mecanismos para poder aumentar a pressão arterial e ele também tem alguns mecanismos para poder baixar a pressão arterial, ok? Então vamos tentar entender. O primeiro mecanismo é o mecanismo neural, tá? Eu vou dar um resumo de como funciona o mecanismo neural e como funciona o mecanismo hormonal, beleza? Então, imagine o seguinte, você está no cenário onde tua pressão ela está aqui, 120 por 80 e ela caiu para 60 por 30. Como é que isso poderia acontecer? Cai bruscamente. Uma hemorragia, né? Imagine que você perfurou tua artéria femoral e você está com hemorragia arterial. E lembrando que a hemorragia arterial ela tem um fluxo mais forte, né? Mais forte, e você acaba perdendo mais sangue mais rapidamente, tá? Comparando-se com uma hemorragia venosa. Então, uma hemorragia arterial ela vai gerar uma perda de sangue muito grande. E quando a gente perde volume, a gente perde pressão, tá? Aqui na equação da pressão arterial eu botei que o aumento do volume, que é o débito cardíaco, aumenta a pressão. E a redução do volume reduz a pressão. Então, em uma hemorragia muito grande, você vai ter uma queda de pressão arterial muito grande. E aí o teu corpo, ele vai lançar alguns mecanismos para poder regular a tua pressão arterial. Porque uma pressão muito baixa, ela não gera oxigenação tecidual. E os tecidos não oxigenados, eles tendem a entrar em colapso, tá? Qual órgão vai sofrer com a queda brusca da pressão arterial? Situação clínica que a gente chama de choque. Todos os órgãos, já que a circulação ela está em contato com todos os órgãos, né? Então todos os órgãos se beneficiam da circulação. E aí você vai ter um problema de falência de múltiplos órgãos. Então o próprio cérebro, os rins, o coração, os pulmões, eles começam a entrar em insuficiência até que entre em falência. E aí você vai desenvolver a disfunção de múltiplos órgãos, consequentemente o óbito, né? A morte do indivíduo. Então vamos simular que a pressão do indivíduo caiu, ele sofreu uma hemorragia, né? Então o indivíduo ele teve um acidente de carro e perfurou uma artéria importante, né? A artéria femoral, por exemplo, e aí ele está tendo hemorragia muito grande, né? E a pressão ela caiu bruscamente. O teu corpo ele não vai se entregar, então ele vai tentar de alguma forma aumentar a tua pressão arterial, tá? Mas para você aumentar a pressão arterial, você precisa primeiro fazer o quê? O teu corpo tem que entender que a tua pressão ela tá baixa, né? Ou alta, se você quiser
regular a pressão arterial baixando. Então teu corpo tem que entender que tu teve uma queda de pressão arterial para poder lançar armas para aumentar a pressão arterial, beleza? E quem controla isso é o sistema nervoso, tá? Vale lembrar o seguinte: aqui eu tenho uma artéria, né? Essa aqui é a artéria aorta, tá? E a artéria, ela possui uma coisa chamada músculo. A artéria, ela é rica em músculo. E é um músculo que a gente chama de músculo liso, tá? O músculo liso, ele realiza contrações, tá? Assim como um músculo esquelético e um músculo cardíaco. Então, a artéria, ela pode fechar, ela pode contrair, porque a sua parede, ela tem músculo, tá? Então, quando ele contrai, quando a musculatura contrai, a artéria fecha. Então, sempre que a artéria contrai, ela aumenta a resistência vascular. Quem faz o músculo contrair é o sistema nervoso, tá? Então, o sistema nervoso, através dos nervos autônomos, o sistema nervoso autônomo, ele pode aumentar a contração das artérias, que no caso é o simpático, ou ele pode reduzir a contração das artérias, que são os nervos parasimpáticos, tá? Então, um nervo simpático, ele tende a aumentar a contração das artérias, elas ficam mais fechadas, né? Elas têm uma resistência, elas geram uma resistência vascular maior e aumenta a pressão arterial. E os nervos parasimpáticos, eles fazem com que a musculatura relaxe e dilate. A dilatação, ela tende a levar a baixa da pressão arterial, ok? Então, uma das formas rápidas que o corpo faz para poder regular a pressão arterial é enviar uma informação para o cérebro, né? Não o cérebro, mas o encéfalo, mais especificamente aqui o tronco cerebral, tá? O tronco cerebral está aqui, ó, mesencéfalo, ponte e o bulbo. A ponte e o bulbo tem neurônios que dão informações e recebem informações das artérias para poder gerar vasoconstricção, vasodilatação, sempre que for necessário, tá? Então, tua pressão tu teve uma queda de volume brusca devido à hemorragia, tu vai detectar que a pressão caiu porque você tem pouco volume, você vai mandar uma informação para o teu tronco cerebral aqui, né? Mais especificamente a ponte e o bulbo, tá? Porque aqui tem neurônios que controlam a contração muscular das artérias, e aí você vai ter uma resposta, tá? E como é que a gente faz isso? Aqui tem a aorta, né? Para a gente identificar, a gente precisa ter uma coisa que a gente chama de receptor. Receptor é tipo um sensor, né? Os principais receptores, eles estão nos rins, né? Nos vasos sanguíneos renais e na artéria aorta e na artéria carótida, tá? Pega essa imagem aqui para lembrar, ó. Lembrando, a aorta, né? A aorta ascendente, o arco descendente. Tronco braquicefálico, ele forma a artéria carótida comum direita, a artéria subclávia direita. Artéria carótida comum esquerda e artéria subclávia esquerda, tá? Então você vai ter aqui, ó, a aorta, ok? A artéria carótida, fazer menorzinho aqui, a carótida, a subclávia, a carótida e a subclávia. Só que a carótida lá em cima, ela vai formar duas novas artérias, tá? Que são as artérias carótida interna e a externa. Nesse suco que a gente chama, esse espaçozinho aqui, antes de formar as duas carótidas, porque aqui você vai ter a artéria carótida comum direita e a artéria carótida comum esquerda. Aqui é o suco da artéria carótida, que seria, né, o antes da bifurcação, porque aí você forma a artéria carótida externa e a artéria carótida interna, tá? A interna ela vai para dentro do cérebro, a externa ela vai para a face, tá? Então, antes da bifurcação, você tem o suco carotídeo que a gente chama. Aqui possui um receptor. Ele é um sensor que detecta quando a pressão sobe ou reduz. Isso é o que a gente chama de baroreceptor. Esse é o baroreceptor, tá? Então, ele é uma espécie de sensor, um alarme que detecta a variação da pressão arterial, se ela sobe ou reduz. Por que recebe esse nome? Baro é sinônimo de pressão, tá? E receptor vem de receptor mesmo. Por exemplo, pressão atmosférica, que é a pressão da Terra, a pressão do ar, né? Dos gases na Terra. Chama-se
baropressão, né? É a pressão barométrica, perdão. É a medida da pressão da atmosfera, né? Então, os barorreceptores, eles simbolizam sensores que detectam alteração de pressão arterial, ok? Então, esse termo baro, ele é sinônimo de pressão. Então, a pressão atmosférica ela é chamada também de pressão barométrica, tá? Que é a pressão dos gases na Terra, ok? Então, basicamente, ó, eu vou desenhar aqui, né? Desenhar não, vou simbolizar aqui onde é que estão os barorreceptores, tá? Então, aqui você tem as duas carótidas, né? Essa carótida aqui ela se bifurca, formando a carótida interna e externa, que é o mesmo esquema. Então, você vai ter aqui, basicamente, os barorreceptores. Então, eu vou botar aqui, ó, barorreceptor aqui de rosa, barorreceptor aqui, barorreceptor aqui e barorreceptor aqui. Então, são 4 barorreceptores, 2 deles estão no arco da aorta e 2 estão no sulco da artéria carótida. Então, eles são sensores que detectam a variação da pressão arterial. Tá. O cara, o cidadão, né, ele cortou a artéria e nessa lesão que ele teve ali na artéria femoral, ele começou a ter hemorragia, tá? Então, a aorta e as carótidas, elas detectaram que a pressão caiu muito e o corpo precisa reagir para que você não entre em falência, né? E aqui a gente tem nervos que vão informar aos neurônios que estão presentes no tronco cerebral, mais especificamente na ponta e no bulbo, e esses neurônios eles possuem nervos que inervam as artérias, e eles conseguem estimular a artéria para que ela contraia. Se a gente contrai a artéria, se eu pegar uma artéria aqui, né? Vamos supor, peguei uma artéria aqui, que estava grande, e fiz uma contração nessa artéria, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai fechar, tá? A musculatura ativa, ela fecha a artéria. Ao fechar a artéria, eu aumento a resistência vascular, e o aumento da resistência vascular tende a aumentar a pressão arterial, tá? Então, a resposta que o corpo faz é uma vasoconstrição. A gente fecha as pequenas artérias, não as grandes artérias. A gente fecha pequenas artérias, o que é suficiente para a pressão subir. Porém, não é sempre que a pressão arterial ela vai subir a ponto de corrigir. A gente teve aqui, né, a gente estava simulando onde o indivíduo ele teve uma queda brusca da pressão arterial. A pressão arterial ela não caiu um pouquinho. Então ela estava 120 por 80, a gente botou que ela caiu para, eu acho que foi 50 por 30, né? Porque ele teve uma hemorragia muito grande. E daí a pressão caiu, os receptores detectaram que a pressão caiu, os nervos, sistema nervoso autônomo, eles dão informação, né, para o cérebro, né, o tronco cerebral. O tronco cerebral detecta que a pressão está muito baixa, e aí ele começa a dar estímulo na musculatura dos vasos sanguíneos para que a gente possa ter uma constricção. O aumento da resistência vascular, né, ele ocorre em consequência à vasoconstricção, e isso é suficiente para aumentar a pressão. Porém, esse aumento, muitas vezes, ele não é suficiente para corrigir. Então, supondo que estava aqui 50-30 e com a vasoconstricção aumentou a pressão, ela está agora 70-40. Então, teve um aumento significativo, né? Porém, não é suficiente para manter boa perfusão dos tecidos. E aí o corpo ele vai lançar mão de outro mecanismo, tá? Só que isso ocorre, não é sequencial, isso vai ocorrer praticamente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que o corpo está fazendo vasoconstricção para poder aumentar a pressão arterial, ele vai mexer também em quê? Qual é a outra variável que a gente vai alterar para aumentar a pressão? Volume, que é o débito cardíaco. Então, o débito cardíaco, ele é um produto da frequência cardíaca, tá? A frequência cardíaca, ela é as batidas, a gente vai aumentar a batida por minuto, ok? E a gente vai aumentar também o volume sistólico. Então, o aumento das batidas por minuto é o que a gente chama de cronotropismo positivo. Cronotropismo significa frequência cardíaca. Está se referindo à velocidade das batidas. Crono significa velocidade das batidas do coração. Positivo é aumento da frequência cardíaca. Cronotropismo negativo é redução. Então o corpo vai bater mais rápido, né? O coração vai bater mais rápido para poder gerar mais volume. E um outro fator, é o volume sistólico. O volume sistólico é o volume de sangue que o ventrículo ejeta por batida. A gente já falou sobre isso também. Isso aqui a gente chama de contratilidade ou inotropia.
inotropismo, que é a mesma coisa de contratilidade, tá? Contratilidade é a força com que o coração bate. Então, o coração, além de fazer o corpo ali, né? Além dele fazer a vasoconstricção, ele vai bater mais rápido e mais forte. Para quê? Para poder aumentar o débito cardíaco. Quando a gente aumenta o volume, a gente aumenta a pressão. Então isso, junto com o aumento da resistência vascular periférica, tem um objetivo de fazer com que a pressão ela melhore. Pode ser que ela não volte aqui, pode ser não, muito provavelmente, já que você perdeu muito sangue, ela não vai voltar um 120/80, mas ela pode ficar aqui, por exemplo, com 90/50, que é suficiente para manter você vivo por um período, né, já que o corpo não consegue manter uma força de contração do coração muito forte e um aumento dos batimentos cardíacos por muito tempo sem cansar, mas é suficiente para você, por exemplo, conseguir chegar num socorro e receber o tratamento adequado, né? Que seria basicamente uma reposição de volume associado a drogas vasopressoras, tá? Que vão fazer justamente essa mesma função que o corpo faz, porém de maneira artificial, né? De maneira estimulada através de drogas, né? A noradrenalina e a reposição de volume, elas conseguem melhorar a pressão arterial até que você cesse o problema de base, que nesse caso aí, né, a gente simulando aqui como o indivíduo tivesse sofrido uma hemorragia. Então temos aqui, né, um quadro em que o corpo vai aumentar a resistência vascular fazendo vasoconstricção e ele vai aumentar a contratilidade e também aumentar a velocidade das batidas do coração. Com isso eu vou ter mais volume, mais resistência e eu tenho a aumentar a pressão arterial corrigindo esse problema, tá? Então, um detalhe é que esses mesmos neurônios que controlam, esse mesmo grupo de neurônios, na verdade, que são centenas de milhares de neurônios, que estão localizados na ponta e no bulbo, aqui a gente também tem neurônios que recebem informações desses mesmos receptores, dos baroreceptores, detectando variação da pressão arterial. Esses mesmos neurônios, eles estimulam o coração a poder fazer com que o coração contraia mais rápido e mais forte. Aqui no coração, gente, mais ou menos nessa região aqui, tem um marca-passo fisiológico, tá? São grupos de células que estão conectadas a um grupo de nervos, né? Semelhante aqui com os receptores, tá? Da mesma forma que esses receptores fazem, ele tem nervos que se conectam à ponta e o bulbo. E aí a ponta e o bulbo dá uma resposta, tá? Só que aqui a resposta não é para o vaso sanguíneo, é para o coração, ok? Ele se conecta aqui ao tronco cerebral. Essa resposta ao tronco cerebral aqui, tá? Essa resposta no coração, ela tem o objetivo de estimular o coração a bater mais rápido e mais forte. Então ela vai despolarizar o coração, fazendo com que o coração gere sístoles mais rápida, o maior número de sístoles por minuto, e as contrações elas sejam mais fortes, né? Gerando o efeito de aumento do cronotropismo, da frequência cardíaca, e o aumento do inotropismo, que é a contratilidade, que é a força de contração do coração. E aí você consegue aumentar a pressão arterial do indivíduo, ok? Então esse é o mecanismo neural que regula a pressão arterial, ou um resumo desse mecanismo, tá? E o outro mecanismo que